Olá, servidor, tudo bem? Bom dia. Hoje, dia 17 de maio de 2021, segunda-feira, meio-dia. Começamos agora mais uma edição do Jornal do Servidor. Transmissão ao vivo aqui nas nossas redes sociais, no nosso Facebook. Nosso jornal tradicionalmente feito para você, com notícias, informações, prestação de serviço do seu sindicato. Tudo aqui para você, servidor público das cidades de Tatuí, Cesarolange, Porangaba e Torre de Pedra. Hoje, diferentemente da semana passada, que tivemos muitas informações mais pesadas, questões muito difíceis de serem tratadas, mais importantes, hoje trazemos informações um pouco mais leves, mais notícias positivas e vamos falar um pouco sobre algumas delas. Primeiramente, para abrir essa edição, falamos sobre a audiência pública realizada na Câmara Municipal de Tatuí nesta semana, na última terça-feira. A audiência pública foi transmitida ao vivo pela internet, não só aqui no Facebook do Sindicato dos Servidores, mas também para uma grande rede de entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores, sindicatos em todas as regiões do Brasil. Foi uma iniciativa que foi discutida lá naquela primeira live que a gente transmitiu umas 2 semanas atrás com o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, dos Sindicatos de Servidores, também o João Domingos. Então, muitas pessoas participaram. Nessa ocasião, o nosso vice-presidente da Câmara, o Marquinhos de Abreu, ele também esteve presente nesta primeira live e ele se comprometeu a trazer essa discussão aqui para Tatuí. Então, Tatuí foi uma das cidades pioneiras a trazer essa discussão da PEC 32 para a Câmara Municipal. Você que é servidor público, se você ainda não ouviu falar sobre a PEC 32, que é uma proposta de emenda à Constituição, é muito importante que você esteja por dentro de tudo isso que está para acontecer, inclusive desta PEC. A PEC 32 é uma proposta de emenda à Constituição que altera mais de 100 pontos da nossa Constituição, todas elas voltadas principalmente ao serviço público. Então, as entidades de defesa dos direitos dos trabalhadores no serviço público entendem que, se aprovada, essa PEC vai trazer muitos prejuízos ao serviço público, dentre outras como o fim de estabilidade, fim de benefícios que o servidor tem, direitos conquistados, Então, são diversas as percas que podem seguir desta reforma. E essa reforma, como já aconteceu antes na reforma trabalhista e na reforma da Previdência, ela é vista como a salvação do nosso país. A reforma trabalhista chegou dizendo que, se aprovada a reforma trabalhista, o Brasil vai se transformar, será um país próspero, teremos mais oportunidades, mais emprego, e não foi o que aconteceu. Se a reforma da Previdência passar, a nossa economia vai deslanchar, vai desonerar as empresas, vamos ter mais lucro, mais emprego, e não é o que aconteceu. E agora vem esta PEC 32 com essa reforma administrativa, com a mesma proposta, o mesmo discurso. E o que você acha que vai acontecer, servidor? Mais uma vez o trabalhador vai sofrer as consequências de um governo que quer mais uma vez cortar na carne daquele que é quem trabalha, que é o que ganha menos, que é o que sofre todos os dias. Então, precisamos muito estar atentos ao que está acontecendo. Esta audiência pública, logicamente, esta proposta de emenda à Constituição é um projeto que vai ser discutido, votado, se aprovado ou reprovado lá na Câmara dos Deputados Federais em Brasília. No entanto, essa discussão precisa ser feita em muitos níveis, porque, se aprovado lá, as reformas devem ser feitas nos outros níveis também. Então, querendo ou não, vai ter que chegar um dia até a Câmara Municipal de Tatuí essa questão. E também é importante que a sociedade como um todo tenha acesso ao que está sendo feito, ao que está acontecendo. E este foi o objetivo desta PEC, o objetivo desta live, desta audiência pública sobre a PEC. Gostaríamos de agradecer a todos os que participaram, agradecer a quem pôde acompanhar essa live e agradecer a grande imensa maioria dos vereadores de Tatuí que estiveram presentes. Se você não ficou nem sabendo da audiência pública, não tem problema. Você, caso não tenha acompanhado essa audiência pública, a gravação dela ficou salva aqui na nossa página do Facebook. É só você ir rolando as publicações,
Logo mais você vai encontrar um link da audiência pública, um vídeo que tem vários quadradinhos que são as telas das pessoas que participaram no Brasil todo via videoconferência, pessoas, autoridades no serviço público, pessoas especialistas na questão administrativa que foram lá dar o seu ponto de vista, explicar todos esses pontos da proposta. Então, ainda há tempo de você assistir, de você ficar por dentro do que aconteceu, de você repassar para os seus familiares, para os seus amigos, os outros servidores públicos, para que a informação sobre esta reforma chegue a cada vez mais pessoas. E estamos no tempo das lives, no tempo das informações digitais, dos vídeos, das videoconferências, este próprio bate-papo que eu estou tendo aqui com você via vídeo. Então, tudo isso muito conectado, muito rápido. E uma outra questão que a gente está tratando também via vídeo é o curso do Fundeb. O que está acontecendo? Também outras entidades sindicais, entidades de defesa dos trabalhadores de várias regiões do Brasil se uniram e contrataram um curso de capacitação para Fundeb, para conselheiros do Fundeb, para professores, para gestores públicos, para entidades sindicais, para a sociedade como um todo, entender pontos muito importantes deste fundo para a educação básica. Este fundo que é um recurso muito rico, é um dinheiro que vem para todos os municípios para ser aplicado na educação básica, na valorização profissional, para a manutenção das atividades pedagógicas até das crianças, dos bebês. Então são muitas questões relacionadas ao Fundeb, é uma legislação muito complexa, então vale a pena a capacitação. Aqui no sindicato muitas pessoas estão participando desse curso, a gente vai depois propagar esse conhecimento, compartilhar com todos vocês para que todos nós nos tornemos cada vez mais cultos, cada vez mais informados. Quando o povo é informado, quando a pessoa é informada, ela não se deixa ser feita de boba, ela não aceita qualquer informação como verdade. Então, esse é também o objetivo do sindicato, é lutar pelos direitos dos trabalhadores, mas também trabalhar para que o trabalhador seja capacitado, trabalhar para que ele tenha informação suficiente para desenvolver o seu senso crítico e saber quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Então, este curso do Fundeb é isso, estamos nos capacitando, estamos indo atrás de informação e iremos transmitir a você esta informação. O Fundeb não é só para professores, o Fundeb ele é o desenvolvimento da educação básica. A educação básica é o futuro da nação brasileira, é o futuro do nosso município, ele é a base de uma sociedade justa, uma sociedade educada, uma sociedade capacitada para todas as questões. Então esta importância desta movimentação muito séria que vem sendo feita em relação ao Fundeb. Então por isso, estamos aprendendo, estamos nos aperfeiçoando e logo mais iremos transmitir esse conhecimento para você. Inclusive, falando sobre o Fundeb, uma pequena amostra já do que a gente vem desenvolvendo nesse aprendizado, a gente vai trazer para você hoje na sessão Você Sabia, com algumas informações, algumas novidades aí a respeito do Fundeb para você, para trazer já um conhecimento diferenciado, para ir treinando já você a respeito das questões relacionadas à educação. E nessa semana também tivemos o Dia do Profissional da Enfermagem. Quem acompanhou aqui a nossa rede social viu que a gente fez uma live, um show de prêmios aí para os profissionais da enfermagem, os enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem. A gente pegou o nome de todos eles, sócios aqui, que são sócios aqui do sindicato. Nós fomos até o comércio de Tatuí, pedimos prendas, doações. Quando a gente falou que era para o servidor da saúde, para quem está na linha de frente, para quem está trabalhando pela saúde, foi muito bem recebido. Então, desde já, eu gostaria de deixar o nosso agradecimento público a todas as empresas, ao comércio de Tatuí, a Associação Comercial de Tatuí, que também abraçou essa causa, movimentou-se, comunicou com as lojas, os comerciantes, e a gente levantou muito rápido, né, essas prendas. Alguns vereadores também, todos eles doaram alguns presentinhos aqui que a gente fez a questão de sortear e dizer que foi uma prenda oferecida por eles. Agradecemos muito todos que participaram. Algumas pessoas até questionaram dos outros servidores estarem participando também desta premiação. Então, primeiramente, fizemos um evento teste, digamos assim, nesta semana da enfermagem, com esta nova modalidade de homenagear o servidor.
Como deu muito certo, foi muito bem aceito, o comerciante deu as prendas, foi um evento positivo, já entendemos que podemos ampliar isso para toda a nossa base de servidores sócios e estamos programando para fazer algo grandioso, um grande show de prêmios para todos os servidores públicos sócios do sindicato para o Dia do Servidor Público em outubro. Então, servidor, vamos aguardar até outubro, vamos preparar um momento muito especial para a gente poder, todos nós, confraternizarmos juntos com um show de prêmios online. Neste ano que a gente não está podendo se reunir, né, fisicamente, pessoalmente, a gente encontrou uma maneira aí de prestigiar todos vocês que fazem a diferença, vocês que fazem existir, vocês que fazem funcionar a máquina pública desta cidade e da nossa região toda e do nosso país. E essa semana também, né, as temperaturas caíram bastante. Chegou o frio, a dengue sumiu. Não exatamente radicalmente nesta proporção, né? Mas assim como já adiantamos nas edições passadas, alguns estudos dizem que quando a temperatura cai abaixo de 20 graus, é comum que em locais onde há pandemias, epidemias de dengue, esse número de transmissão diminua, porque é comum que os pernilongos desapareçam, que são os transmissores desta doença. Mas a gente não pode ficar relaxado por conta disso, afinal, o número de casos de dengue, logicamente, vai cair por conta do frio. No entanto, as doenças respiratórias, o Covid, a própria gripe, os resfriados estão aí. Eles vão voltar agora nessa época de frio, então a gente precisa continuar atento, precisa continuar fazendo nossa lição de casa e se prevenir de todas as doenças. Então, vamos fazer a nossa parte, nos cuidar para a gente evitar ao máximo precisar do atendimento na saúde, que já está tão sobrecarregado, não é mesmo? E falando aí de gripe, o sindicato fez nesta semana, até estou colocando a foto no ar aí, fez a doação de um bebedouro para o gripário. Foi uma demanda que chegou aqui para o sindicato, para a nossa diretoria. Os servidores públicos aqui sócios do sindicato e não sócios também, os servidores públicos atuantes no gripário estavam precisando de um bebedouro, tinham essa demanda. E não era um bebedouro comum, né? Um bebedouro comum desses que a gente tem na casa, que gela a água, você toma 2, 3 copos de água, já acaba aquela água gelada. Então, não era um bebedouro simples desse que a gente compra numa loja comum. Era um bebedouro em escala industrial, que era a demanda deles. Era um bebedouro no valor mais caro, que não poderia ser adquirido já nesse primeiro momento. Então, o sindicato fez a doação desse bebedouro. A gente está colocando a foto aí. Foi adquirido com o recurso de você que é servidor sócio do sindicato, esse bebedouro que foi doado para os servidores do gripário, para proporcionar maiores condições de trabalho para eles nesse momento, e todos eles merecem, né? E reforçando que isso vem no momento em que o sindicato já fez outras doações também para outros servidores. Já foi doado um fogão para os servidores da Guarda Municipal, já foi doado um micro-ondas para o pronto-socorro, se eu não me engano. Desculpe-me se eu estou falando errado, mas assim, durante os últimos anos o sindicato sempre esteve doando recursos para melhorar as condições de trabalho dos servidores. Luvas, também doamos muitas luvas para as servidoras da varrição. Então o sindicato ele trabalha por muitas formas, não só na parte jurídica com a defesa do servidor público em suas ações, processos judiciais, processos administrativos, as questões políticas de pressão ao poder público em defesa dos direitos dos servidores, mas também desta forma, proporcionando um conforto maior às condições de trabalho. Afinal, se o sindicato se propõe a defender as condições de trabalho do servidor, também ele executa algumas ações que podem melhorar de alguma forma esse dia a dia no trabalho. Então, esse bebedouro, doado ao pessoal do gripário, nesse momento que eles estavam precisando desse recurso, chega lá para ajudar a eles. Provavelmente, daqui a um tempo, iremos fazer uma outra doação para outros servidores, para outro setor, e aí vamos seguindo também nesta frente que o sindicato costuma trabalhar. E logo na sequência desse nosso bate-papo, quando tradicionalmente trazemos os vídeos do nosso pessoal do jurídico, nossos advogados, falando sobre as ações judiciais e ações administrativas, enfim, que o sindicato vem fazendo, traremos vários destaques. A doutora Priscila Bolina fala sobre a ação do FGTS, que foi aí
a notícia do momento nas últimas semanas. A gente vai dar todas as informações sobre as ações do FGTS. Também questões da ação da incorporação de R$50. Tem umas novidades aí, algumas pessoas já estão tendo retorno a respeito desse processo que foi entrado. A doutora Cíntia Silva também fala sobre uma ação contra o congelamento, né? Aliás, uma ação dizendo que pode ser feito sim o reajuste pelo menos à cesta básica dos servidores, né? Contrariando aquela tal lei do congelamento que diz que não pode ser feito. Então a doutora Cíntia vai explicar melhor esta questão no vídeo logo na sequência. E como eu já falei agora há pouco, na seção Você Sabia, a gente traz algumas questões para você do Fundeb. Então, pessoal, este foi o nosso momento de trazer notícias para você, informações sobre o que o sindicato vem fazendo. Com muita satisfação, essa semana notícias positivas também, né? Por termos audiência pública, por termos o dia da enfermagem, por termos a doação do bebedouro. Então, assim, coisas positivas acontecendo também. Foi um pouco triste, um pouco chato nas últimas semanas a gente trazer umas informações mais maçantes, a gente ter que tratar de assuntos mais densos, né? Necessários também, mas a gente gosta de trazer coisas mais positivas. Hoje conseguimos trazer uma outra conversa, um outro assunto mais legal aqui para a gente poder conversar. Então é isso, servidor. Com muito carinho produzimos mais essa edição do nosso jornal. Agradecemos a você que assistiu até agora. Lembrando que a gente grava sempre na sexta-feira anterior, então você está assistindo na segunda-feira, dia 17, mas a gravação está acontecendo exatamente às 4h30 da tarde da sexta-feira, dia 14. Então, se nesse fim de semana aí acontecer alguma coisa, provavelmente não vai estar no nosso jornal, algum assunto relevante, mas a gente vai tratar durante a semana, a gente sempre vai buscar atualizar você das informações, tá bom? Um grande abraço, a gente reforça que o sindicato está aqui para você, atendendo das 9 da manhã às 18 horas, horário completo já, voltamos ao funcionamento tradicional, sempre com um agendamento. A gente procura que pede que você ligue antes para não ter aglomeração aqui no sindicato. Então, pessoal, é isso. A gente agradece que você tenha assistido até agora e até a próxima semana. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre um assunto que foi muito comentado na semana passada, que é o FGTS. O FGTS, ele estava em pauta, está ainda, tem várias pessoas nos procurando, querendo informações a respeito disso, porque existe uma discussão na Justiça a respeito da taxa de juros que foi aplicada para a correção do FGTS de 1999 até 2013. Então, todo mundo que teve FGTS nesse período poderia entrar com uma ação para discutir essa taxa de juros. Essa taxa é a TR, e o que os processos eles vêm pedindo é que seja aplicada uma taxa de juros que recomponha a inflação, porque a TR não faria isso. Então, essa taxa de juros, esse processo vai estar no Supremo Tribunal Federal, estava em pauta para ser discutido na próxima quinta-feira, dia 13, para ser votado, mas foi adiada essa votação. E por quê? Porque essa é uma situação que envolve muito dinheiro, né? Envolve interesses diretamente do governo e implica em um abalo na economia, que inclusive já está muito abalada. Então, eles adiaram por conta dessa repercussão que teve, né? E tinha muita gente procurando desesperadamente para entrar na justiça. Enfim, o fato é que esse processo não vai ser discutido agora mais, e o sindicato, como havia muitas pessoas procurando, porque tinham interesse nesse processo, para fazer de forma individual, era humanamente possível para nós. Nós não tínhamos condições, não tínhamos mão de obra para conseguir fazer todas essas ações, e mesmo porque o sistema do tribunal ele estava absolutamente trancado, ninguém conseguia peticionar nada por conta de todo mundo querendo entrar com essa ação.
Então a gente não conseguiria fazer isso, decidimos que faríamos uma coletiva. E uma ação coletiva, ela abrange todos os servidores públicos sócios do sindicato, de todas as cidades. Então de Tatuí, Porangaba, Cesarolândia e Torre de Pedra. Entramos, vamos protocolar, porque ainda estamos montando essa ação, vamos protocolar uma ação coletiva e essa ação vai abranger quem é sócio do sindicato. O que o pessoal pergunta muito é: eu posso entrar com a individual se já tiver a coletiva? Quando você entrar com a individual, automaticamente você sai fora da coletiva. Então, nada impede você de entrar com uma ação individual. Você pode procurar um advogado da sua confiança e fazer isso. Entrar com uma ação individual para pleitear as suas diferenças de juros do FGTS. Mas você não estará dentro da nossa ação coletiva mais. Não pode ficar com 2 processos, então você sai do coletivo, ok? Então, o que a gente acha sobre essa ação? Nós já entramos com essas ações em 2013, já pleiteamos isso, as ações foram julgadas improcedentes, porque tinha uma decisão já do STJ com relação a isso, dizendo o seguinte, que não, no caso do FGTS, foi obedecido a lei que fixava a TR como índice de correção de juros. Então, nós não sabemos qual vai ser a decisão agora, né? Mas existe sim uma possibilidade grande de não dar certo, e o que eu tô falando para vocês é uma realidade, porque tem muito sensacionalismo com relação a isso, muita promessa que todo mundo vai receber uma bolada e tudo mais. Se der certo, vai ser um bom dinheiro mesmo, dependendo do quanto você tinha no seu FGTS. Mas se não der, né, o pessoal não cria expectativas aí de que vai ficar rico com esse dinheiro, porque as coisas não são exatamente como parece. Ok? Qualquer dúvida é só nos ligar, a gente está aqui à disposição para esclarecer para vocês. Muito obrigada. Olá, servidor, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar para vocês a respeito de um pleito que vem chegando aqui pela diretoria do sindicato e os servidores a respeito da possibilidade do município fazer a atualização do valor da cesta básica, que já é fixado em lei aqui no município de Tatuí, sobre os índices inflacionários, se é permitido ou não, em decorrência da lei federal que determinou o congelamento dos valores pagos para os servidores públicos. Então, gostaria de comunicar que há alguns meses o sindicato fez um parecer jurídico e encaminhou para o município com a possibilidade de que fosse, aplicados os índices que nós já temos por lei, nos termos da lei federal que fala do congelamento, pois essa lei ela garante que possa ser aplicado toda a medida legal que seja instituída antes da determinação do congelamento. No entanto, nós não obtivemos qualquer resposta do município para a realização desse reajuste. Aguardamos agora até o mês de maio, que seria o mês do nosso dissídio, o mês das negociações, e infelizmente o município não se pronunciou. Nesse sentido, nós até o final desse mês iremos entrar com uma ação judicial nos moldes desse parecer que foi elaborado, para que a gente tente buscar judicialmente a garantia da atualização, ao menos da verba inerente à cesta básica de vocês. Hoje era isso que eu tinha para falar para vocês. Até mais! Olá, pessoal! Vamos conversar hoje sobre a nossa ação dos R$50. O que são os R$50? Aquele abono que a gente vem conversando desde o ano passado. Nós entramos, foi cortado pela administração em junho de 2019 e nós entramos com ação judicial, para tentar restabelecer esse valor de abono.
Eu já falei aqui que nós ganhamos a grande maioria das ações com relação àquele pessoal que entrou na prefeitura, que já trabalhava na prefeitura em 2008. E o pessoal que entrou posterior a 2008 estavam perdendo as ações porque existia uma lei, a ação é com base numa lei de 2008 que incorpora o valor dos R$50. Então, se ele estava incorporado, ele não podia ser cortado. E para quem entrou depois, infelizmente o juiz entendeu que não existia essa possibilidade de incorporar uma coisa que a lei não tinha decretado isso. Essas ações, as que nós ganhamos, a prefeitura recorreu, as que nós perdemos, nós recorremos. Nos recursos, o resultado é o seguinte: está sendo mantida a decisão do juiz de Tatuí. Quem entrou até 2008 está ganhando a ação no recurso. Quem entrou posterior a 2008 está perdendo. E algumas ações que foram julgadas já em segunda instância, elas já estão voltando para Tatuí, para que quem ganhou, a gente comece a fazer o cumprimento dessa decisão. Ou seja, a gente vai pedir para o juiz para intimar a prefeitura para poder voltar a pagar esses R$50 e calcular e pagar os atrasados para quem teve o direito incorporado. Então, a partir, creio eu, de que no máximo no mês de junho, é possível que esse pessoal que já está voltando o processo já comece a receber de volta aqueles R$50 que foram cortados. Então, eu quero que vocês entendam e já fiquem cientes de que os processos, eles não andam juntos. E não é porque uma pessoa veio antes que o processo dela anda na frente do que veio depois. Então, tem muitas questões, os processos são cuidados por pessoas diferentes, um processo atrasa, outro passa na frente. Então, assim, vai sendo cumprido gradativamente. Tem processo que ainda não foi julgado aqui em Tatuí ainda vai ser julgado, ainda vai para Itapetininga para depois voltar. Tem processo que já fez todo esse procedimento e já voltou e a gente vai pedir para começar a cumprir. Então, tenham paciência, pessoal. Todo mundo que ganhou vai receber. Pode ser que demore um pouquinho mais, um pouquinho menos. Todo mundo que ganhou vai receber. Para os que perderam, infelizmente, a gente fez o possível. Os processos são iguais, mas a gente não conseguiu reverter na segunda instância e não há mais o que se possa ser feito, ok? Então, qualquer dúvida a gente está disponível aqui, vocês podem ligar para tirar as dúvidas, pode marcar um horário, a gente explica tudo certinho. E assim, como é uma demanda muito grande de processo, são muitas pessoas, a gente tem falado dessa forma coletiva. Quem quiser saber da sua situação individual, a gente pede que ligue aqui, a gente vai passar todas as informações. Muito obrigada, fiquem bem. Olá, servidor, tudo bem? Você sabe como podem ser aplicadas as verbas do Fundeb? O Fundeb deve ser utilizado para a manutenção e o desenvolvimento das atividades de ensino, para que seja concretizado o direito social à educação previsto na Constituição Federal, que é um dever do Estado como um todo, englobando aí a União, os estados e os municípios, no fornecimento à população desse direito fundamental à educação. Nesse sentido, esse fundo ele foi pensado para trazer a igualdade a todos da educação, independente da região que aquela pessoa se encontre. E nesse sentido, caso haja a utilização do recurso em qualquer aplicação não diretamente considerada como ensino, essa aplicação, esse gasto, ele é considerado inválido. Então, por exemplo, caso haja a remuneração do combustível da frota que não faz o transporte direto de alunos, esse valor
pode ser considerado aplicado de forma irregular. Interessante, não é mesmo? Continue nos acompanhando aqui pelas redes sociais. Até mais! Chegamos ao fim de mais uma edição do Jornal do Servidor. Esperamos que você tenha gostado de todas as informações que trouxemos até aqui, tenha assistido todas as informações. Se você assistiu até agora, por favor, não deixe de curtir este vídeo, compartilhe também na sua timeline, envie para os seus amigos. É muito importante, cada like que você dá, cada comentário positivo faz com que este vídeo chegue para mais pessoas. E quanto mais pessoas receberem essa informação que a gente traz, a gente vai ter mais servidores, mais pessoas conscientes, mais pessoas informadas sobre questões relacionadas ao serviço público, o que é muito importante. Então, agradeço que você tenha assistido até agora, deixe sua curtida, seu comentário, compartilhe e até a próxima semana. Tchau!